palavra do Senhor. Mas eu quero trazer aqui antes uma definição para ficar bem mais compreensível sobre o que nós iremos falar aqui nesta noite. O significado de palavra notícia. Notícia é uma coisa que acontece todo momento, toda hora, todos os dias, não é mesmo? E eu fui buscar no dicionário Aurélio o significado de notícia e encontrei o seguinte: notícia é uma informação acerca de pessoa ou fato, resumo de um acontecimento ou assunto qualquer, lembrança, memória, relato de um acontecimento atual, geralmente de interesse público, veiculado na mídia. Então, irmãos, nós entendemos que desde que nós nascemos, nós já somos uma notícia. E antes de nós nascermos, nós já éramos uma notícia. Olha, a mãe dizendo, eu estou grávida, eu estou gestante, já é uma notícia. Olha, já vai nascer um menino, uma menina, é uma notícia. Então, tudo que nos envolve, tudo, desde que nós nascemos, é notícia. Tudo vira notícia, né? E aí, notícia de uma gravidez, do nascimento ou falecimento de alguém, de um aniversário, uma promoção no trabalho, um casamento, nos veículos de imprensa, na internet, rádio, notícia sobre política, esporte, saúde, moda, previsão do tempo, economia, etc. Nós somos movidos por notícias. O mundo é movido por notícias. Tudo acontece através de notícias. Muitas vezes nós vamos sair e pegar o trânsito e nós vamos lá aonde? No aplicativo de trânsito. Notícia. Nós vamos sair, vamos para um lugar e nós vamos ver a previsão do tempo. Notícia. Então, nós recebemos notícia, nós vamos fazer uma prova, um exame, seja lá qual for, né? Os jovens, né? Um vestibular, ele recebe a notícia de uma aprovação, de uma nota, de uma colocação, tudo acaba virando notícia. Mas o que eu quero também dizer nesta noite é que as Escrituras, elas trazem notícias. As Escrituras são revelações, planos de Deus que foram noticiados a nós. E tudo que está nas Escrituras diz a respeito de Deus, das coisas do céu, sobre nós, sobre todas as coisas que foram criadas. Tudo isso é notícia. Tudo que foi revelado por Deus na boca dos seus profetas, notícia. As leis que foram dadas a Moisés, e quando Moisés desce do monte, ali com os mandamentos do Senhor, notícias de Deus para o seu povo. Informações. Tudo é notícia. O mundo gira em torno de notícias. Tudo é notícia. Todos os dias nós nos deparamos com elas. Nós acordamos, nós já temos notícia. Olha, fulano foi viajar para um lugar tal. Notícia. Olha, você vai perder a hora. Você tem exame marcado tal hora. Notícia. Não é assim? Então, as Escrituras, elas trazem muitas notícias. Não tem como a gente numerar quantas notícias as Escrituras revelam para nós. Não podemos numerar, são muitas. Mas nesta noite eu gostaria de destacar pelo menos quatro dessas notícias, porque para mim elas constituem uma das notícias mais importantes das Escrituras para a humanidade. E eu quero começar pela primeira notícia. E esta primeira notícia, ela foi dada pelo anjo Gabriel. E aí agora nós vamos passear pelas Escrituras. Nós vamos lá no Evangelho que escreveu o médico, o Dr. Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 35. Capítulo 1 do Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, no versículo 26 ao versículo 35. Vamos ver aqui, irmãos, que notícia maravilhosa que nos trouxe este anjo. Nos trouxe porque essa notícia nos abrangeu.
E nós vamos ver esta primeira notícia aqui. Lucas capítulo 26 ao 35. Amém? Amém. Todos acharam? Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Quer dizer, desposada era alguém que era prometido, né? Alguém que está desposado, alguém que está prometido a alguém, mas ainda não contraiu matrimônio, ainda não coabitam, ainda não moram juntos. E a situação de Maria e José era essa. Eles, estavam nessa condição. E olha só, ela estava desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmão, que notícia extraordinária. Notícia do anjo Gabriel, da vinda do Salvador da humanidade, do Messias. Para mim é a maior notícia de todos os tempos, o que estava profetizado nos profetas e na maioria no livro de Isaías, que já profetizava sobre a vinda do Messias. Que notícia maravilhosa! E aí nós vamos caminhando, irmãos, para a segunda notícia. Esta segunda notícia, ela foi noticiada por João Batista. Mateus capítulo 3. Mateus, evangelho que escreveu Mateus, capítulo 3, no versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Mais uma segunda grande notícia que as Escrituras nos revelam através do profeta João Batista. E diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meus irmãos, que notícia maravilhosa! A segunda grande notícia que as Escrituras nos revelam: João Batista anunciando o Senhor Jesus, preparando o caminho do Senhor. Como estava profetizado, João Batista, o precursor do Messias, para que o Messias desse início ao seu ministério terreno. E esse João Batista, ele viu a pomba descendo sobre Jesus, dizendo: este é meu filho amado em que eu me comprazo. E aí Jesus, então, começa o seu ministério terreno. E João Batista, ele teve um papel importantíssimo. Já estava profetizado também acerca de João Batista, que ele seria o anjo enviado para preparar o caminho do Senhor. E João Batista vinha pelo deserto, pregando arrependimento e batizando, mas ele dizia: eu batizo, mas aquele que é maior do que eu, ele tem poder para perdoar pecado. Eu batizo para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Glória a Deus. E aí as Escrituras, elas vão
notícia. Deus revelando notícias, segredos, mistérios dos céus, revelações para a humanidade. E Ele segue então trazendo boas notícias. E dessa vez a terceira notícia está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 a versículo 7. Essa notícia, ela foi dada, dessa vez, por 2 anjos. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos passeando pelas Escrituras. Enquanto nós vamos passeando pelas Escrituras, o Espírito Santo vai nos revelando. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 1 ao 7. A primeira notícia foi anunciada pelo anjo Gabriel. A segunda notícia pelo profeta João Batista, e esta terceira notícia anunciada por 2 anjos. E diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Elas quem? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E tinha algumas outras mulheres também. Esse é o relato aqui no Evangelho de Lucas, sobre essas mulheres que estavam ali na ocasião, né? E levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Em outros evangelhos sinópticos, esses 2 varões são 2 anjos. 2 anjos. 2 anjos que vieram ali com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, e dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Irmãos, que notícia tremenda! Que notícia maravilhosa! Esta notícia foi um divisor de águas. Esta notícia fez toda a diferença, porque Jesus, Ele nasceu, Ele cresceu em graça, em conhecimento, em estatura, diante de Deus, diante dos homens. Quando chegou aos seus 30 anos, foi batizado, e ali foi reconhecido o seu ministério, João Batista como precursor. E ali Jesus então inicia o seu ministério, chama os seus discípulos, prepara aqueles homens, e aí começa a dar instruções àqueles homens, e fala para aqueles homens acerca de muitas coisas. E ali Jesus começa a curar, operar milagres, trazer libertação aos cativos, falar acerca do reino de Deus. Mas Jesus já começava a orientar a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos de malfeitores, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. Muitas coisas Jesus falava de uma forma que só os seus discípulos no momento poderiam compreender, e ainda assim a mente deles ainda não podia compreender totalmente aquilo que estava prestes a acontecer. A forma como Jesus seria entregue, a forma como Jesus seria crucificado, eles não estavam preparados para isto. E Jesus, quando orava no Getsêmani, dizia: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Naquele momento só Jesus sabia a natureza daquilo, o que significaria aquilo. Mas, irmãos, de forma alguma, jamais, isso não cabe nem nós pensarmos que Jesus em algum momento desistiria da sua missão.
Isso já estava planejado antes da fundação dos séculos, antes de Deus criar todas as coisas. O Senhor Jesus já estava lá, tomando parte da criação, e já estava nos propósitos de Deus enviar o seu Filho à humanidade para resgatar a humanidade dos seus pecados. Somente Ele poderia redimir, pagar o preço com o seu sangue. E como isso seria? Através do sacrifício perfeito na cruz do Calvário, um lugar preparado, feito para malfeitores. E Jesus foi morto como um cordeiro, mudo, sem mancha, sem mácula, sendo levado para o matadouro. Assim diz Paulo em suas epístolas, ele foi levado mudo como um cordeiro, manso, submisso ao plano, ao propósito. Ele sabia. E a cruz, então, fez toda a diferença. Porque ali Jesus resgatou a humanidade, Ele pagou o preço, Ele riscou a cédula que era contra nós, os nossos pecados, o poder da morte, o poder de Satanás, o poder do pecado. Jesus foi lá, riscou a cédula e falou: eu pago com meu sangue, eu pago o risco desta cédula, esta dívida. Ela está quitada. Glória a Deus. Jesus pagou. Mas sabe qual é o mais interessante? Que a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. O sepulcro não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele já não estava lá. Conforme estava profetizado, estava nas Escrituras, conforme ele vinha falando com os seus discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus. E o túmulo estava vazio. Que maior notícia do que essa você quer? Que a economia vai melhorar, que os problemas vão terminar. Que notícia mais importante, mais preciosa, mais profunda, mais amável do que essa? De que o túmulo está vazio e de que há uma esperança. Há uma esperança para a humanidade também. De que assim como Ele ressuscitou, nós que cremos nisto, também iremos ressuscitar. Que notícia maravilhosa, meus irmãos, que notícia maravilhosa. Essa notícia nos motiva, essa notícia que nos impulsiona, essa notícia que nos faz cada dia mais e mais amarmos ao Senhor. Os apóstolos, eles falaram com convicção, e aí nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, como eles falaram com convicção, porque eles foram testemunhas, eles viram, eles ouviram, eles tocaram, eles tiveram uma mesa, eles participaram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fiel. Glória a Deus. Ai, irmãos, como Deus é maravilhoso. Que notícia que mudou o rumo da história. Que notícia é essa que mudou o rumo das nossas vidas. Que notícia é essa que arranca o mais vil pecador das trevas, do pecado, das garras de Satanás, da morte, e o torna um santo, uma mulher santa, um homem santo, em pessoas tementes e obedientes a Deus, que muda o rumo de uma nação, de uma cidade. E aí nós vamos caminhando por essas notícias que as Escrituras nos revelam e nos trazem. E aí nós vamos para a quarta e última notícia. Vocês estão preparados para ouvir esta quarta e última notícia? Nós podemos trazer esta notícia? Vamos lá. Essa quarta notícia, ela foi anunciada
pelo próprio Jesus. Não foi pelo anjo Gabriel, não foi por aqueles 2 anjos de vestes resplandecentes, não foi pelo profeta João Batista, e nem por qualquer um outro profeta, mas esta quarta e última notícia, quem nos traz é o próprio Senhor Jesus. Então nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ver que notícia é essa que o Senhor Jesus nos traz. Versículo 12 ao 17, capítulo 22, versículo 12 ao versículo 17. Glória a Deus. E nos diz assim, os irmãos encontraram? Amém? Apocalipse 22, 12 a 17, diz assim, ó: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E a quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmãos, esta notícia fecha. Ela fecha. E desta vez não é ninguém mais a não ser o próprio Jesus falando: eu voltarei, assim como eu me manifestei aos homens, assim como me manifestei trazendo, revelando o amor do Pai, o reino dos céus, assim como eu morri, assim como eu ressuscitei ao terceiro dia, voltei para o lugar de onde eu havia descido. Aqui eu estou usando as minhas palavras, mas é no sentido do que Jesus nos revela. Ele desceu do céu e voltou para o céu. Ele foi para o céu, enviou o Espírito Santo, seu representante, Espírito Santo, que é Deus, o Consolador, para continuar com a igreja, para permanecer com a igreja, para dar continuidade à obra de Cristo, para nos capacitar, para fazermos a obra a qual Ele confiou às nossas mãos, para nos dar graça, para nos revestir, para continuar esta obra em nós, que ainda esta obra, ela não foi concluída. Ai, irmãos, somos tão imperfeitos no nosso servir. Podemos louvar, podemos pregar, podemos evangelizar, podemos pregar no maior congresso que seja, mas nunca, jamais podemos pensar que já temos a perfeição, que estamos fazendo coisas que vão deixar Deus perplexo. Precisamos sempre ter em mente o seguinte: por mais que eu faça, eu sempre estarei devendo. Por mais que eu me esforce, sempre faltará algo. Mas Deus é tão bom que Ele, conhecendo as nossas limitações, Ele não despreza o nosso esforço.
mesmo nós, partindo de nós, este entendimento que o Espírito Santo nos dá, como barro, como vaso de barro, de que a nossa adoração é imperfeita, a nossa pregação é imperfeita, perfeita é a palavra, mas nós, como instrumentos, nós somos imperfeitos. O nosso serviço é imperfeito, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, e quando Ele olha para nós, Ele diz: eu te chamei, eu conheço as tuas fraquezas, as tuas limitações, eu preciso te motivar. Deus, Ele jamais vai nos desanimar. E aí Ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Deus, Ele é tão bom que mesmo conhecendo nossas fraquezas, Ele nos anima para continuarmos, porque Ele nos conhece, Ele sabe que o que vai nos levar adiante é aquilo que Ele depositou em nós, a graça dEle, o favor dEle, o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus aqui, Ele está dizendo pessoalmente, através das revelações que Ele falou com João na ilha de Patmos, no exílio, quando ele estava ali, por causa do Evangelho, e ele estava ali prisioneiro, mas ali Deus revelou-se e mostrou-se de uma forma tremenda ao seu servo, e revelou coisas futuras, e o próprio Jesus vem aqui trazendo esta notícia: eis que cedo, breve venho, eis que cedo venho sem demora. Irmãos, se Deus revelou naquela época essas palavras, venho sem demora, que dirá nós hoje? Que dirá nós hoje, século 21, 2026, o que nós estamos esperando, o que nós estamos aguardando, qual é a nossa expectativa, aonde nós temos depositado a nossa esperança, diante de tantas notícias como essas, que nós temos ouvido nesta noite, que as Escrituras têm nos trazido, notícia do nascimento do Salvador, notícia da vinda, da manifestação do Messias no seu ministério, notícia da sua morte, da sua ressurreição, e agora o mesmo Senhor dizendo, confirmando aquilo que Ele havia revelado aos seus apóstolos, que Ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Isso já está bem perto de acontecer. Não sabemos o dia e nem a hora. E isso nos torna, irmãos, mais responsáveis ainda. Isso nos faz assumir a responsabilidade de maior vigilância ainda, porque pode acontecer de uma hora para outra, pode acontecer daqui a pouco, pode acontecer agora mesmo, eu não sei, nós não sabemos, mas fato é que precisamos estar vigilantes. E enquanto nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor, servindo a Ele, fazendo a obra, caminhando, confiando na Sua palavra, confiando na Sua graça, confiando no Seu poder. Mas uma pergunta eu quero deixar aqui nesta noite, guarde esta pergunta com você mesmo e medite. O que você vai fazer agora com todas essas notícias? Elas foram importantes para você? Nós somos movidos pela notícia, nós recebemos uma notícia e nos movemos por ela. E agora você recebeu essas notícias. Como você vai se mover agora, diante das notícias que você recebeu, de que Jesus morreu, ressuscitou por você, para te dar esperança de vida e vida com abundância, vida eterna? Depois de receber a notícia do próprio Jesus dizendo que Ele virá para arrebatar a sua igreja, e daqui a pouco, sabe quais são os noticiários que vão soar na terra? É de que um povo desapareceu. Essas são as notícias que vão ecoar em todo canto. Alguma coisa estranha está acontecendo. Aquela igreja já não tem ninguém mais lá. Não tem mais aquele irmão que cantava, que orava. Não tem mais aqueles irmãos que pregavam, que dava glória, que dava aleluia. Não tem mais. Onde eles estão? Já estão na glória com o Senhor. Cumprimento da promessa. E essas serão notícias, irmãos, serão notícias tristes. Serão notícias que a terra não irá suportar.
ouviram a palavra e se afastaram dos caminhos do Senhor por causa dos prazeres do mundo, por causa de coisas que nem eles mesmos entendem, e simplesmente dizem: eu me afastei. Eu sinto muito em dizer, mas não justifica. Não justifica. Eu me afastei por causa do pastor, eu me afastei por causa da igreja, eu me afastei por causa da irmã, eu me afastei por causa de uma segunda. Não justifica, me perdoe, mas não há mais tempo de desculpas. Não há mais tempo para pretextos. Se o próprio Jesus falou que nos daria graça, que nos ajudaria, o Espírito Santo que habita em nós, o Consolador, aquele que está conosco, o nosso amigo, bem próximo, tão próximo, que ele habita em nosso espírito, lugar de comunhão, lugar de contato com Deus, lugar de adoração, centro de adoração, o nosso espírito, onde nós somos alimentados, aonde a nossa alma se fortalece, aonde nós temos poder e autoridade para subjugar a carne e as suas vontades. Começa no espírito a transformação, a regeneração, a mudança, e aí o espírito ele vai agindo na mente, vai renovando o nosso entendimento, vai nos trazendo clareza, compreensão das coisas de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus, vai abrindo os nossos olhos para nós enxergarmos o que está nas Escrituras. O Espírito Santo, quando você abre as Escrituras, ele é o autor que está ao seu lado, dizendo: eu vou te dar entendimento, eu vou te dar sabedoria, eu vou te capacitar, eu vou te ajudar a me obedecer. Eu sei que é difícil, para você é impossível, mas para mim é possível, porque eu estou em você e você precisa obedecer. E quando nós obedecemos, há uma aliança. Deus fazendo a parte dele, habitando em nós, e nós habitando em Cristo. Há uma parceria. Sabe que há coisas que até mesmo Deus poderia fazer sozinho. Não que ele não possa fazer, mas Deus ele tem prazer em compartilhar conosco os teus propósitos. Por isso que Deus chama. Por isso que Deus nos chama. E ele diz assim: eu confiei em você. Eu te chamei para uma aliança porque eu sei que você pode. Você é capaz. Então, irmãos, vamos tomar posse dessas notícias e vamos ser mais abundantes nas coisas do Senhor. Medite bem, pense bem em tudo aquilo que você ouviu nesta noite. E para concluir, não se esqueça que essas podemos considerar como uma das 4 maiores notícias que as Escrituras nos revelam.